pessoal, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Olá a todos do signo de Touro. Hoje eu venho trazer uma mensagem para vocês, uma leitura, né? Para o final do mês de junho aí ou para os próximos 30 dias. É um pouco atrasada aí com a leitura. Sei que eu não fiz aí nos últimos meses, tive algumas questões muito pessoais aí para resolver e fiquei meio enrolada. Aí não consegui trazer leitura, tá? Mas agora eu vou ver se eu retomo aí para os próximos meses aí para frente, tá bom? Então vamos lá para a leitura de vocês. Já tirei aqui uma carta com as cartas astrológicas holísticas e saiu a carta das possibilidades, né? Do ascendente, né? Novas possibilidades, na verdade. Então vou ler a mensagem dessa carta, que ela é bem interessante, né? A mensagem inteira. Então, assim, a carta do ascendente, ela descreve o momento do encontro de algo novo. Ela fala de como nos deparamos com os acontecimentos da vida ou com novas pessoas e sobre nossas reações espontâneas. Ela nos impele a estarmos abertos a novas situações e a recebermos o futuro que se aproxima. O horizonte é um lugar excitante onde encontramos novas possibilidades e coisas que ainda não havíamos encontrado. Mas, se tivermos dúvidas ou medo, poderá ser um lugar assustador para se visitar. Esta carta pode ser usada na abertura de uma leitura, né, para compreensão mais profunda sobre a maneira como recebemos coisas novas. Ela também pode ser usada diante de uma nova circunstância ou situação, a fim de recebermos mais informações sobre elas, por meio de outras cartas na leitura. Aqui fala, né, para meditar sobre essa carta, ela fala, né, para meditar antes de se dirigir a lugares ou situações desconhecidas. Também podemos usá-la quando queremos mudar nossa maneira de encarar os acontecimentos da nossa vida. A mensagem de afirmação é: eu dou as boas-vindas ao futuro que se aproxima. Vocês podem colocar, inclusive, essa mensagem aí nos comentários, tá? Então, assim, aqui, o que essa carta fala, né? De novas possibilidades aí surgindo na vida de vocês, tá? Então, aqui fala que é momento, né, de se abrir ao novo, a coisas novas, a novas situações, novas pessoas, né, novos lugares, né? Então, que tal ir para conhecer um novo lugar, né? Que tal fazer uma viagem, né, que seja uma viagem rápida, né? Que tal conhecer um novo parque, né? Conhecer um novo shopping, uma nova loja, né? Um novo bairro, uma nova cidade que seja, né? Então, assim, aqui tá falando para se realmente se dar oportunidade do novo entrar na vida de vocês, tá? De repente sair, né? Sair para fazer uma caminhada, né? Às vezes numa caminhada num lugar diferente a gente pode encontrar novas pessoas, né? Acontecer novas situações. Então aqui tá falando, né, para se abrir realmente para receber o novo na vida de vocês, né? E às vezes muita coisa pode acontecer a partir daí, certo? Né? Se vocês tiverem medo, né, de coisas novas que podem surgir, né, de novas oportunidades também, porque de repente às vezes são oportunidades que acabam trazendo, né, um certo desafio, e aí gera um medo, né, na gente também. Então aí fala para vocês meditarem sobre essa carta, né? Meditarem, olharem para ela, podem voltar na leitura e olhar um pouco para ela, e aí escrever também a mensagem de afirmação. Certo, gente? Vou tirar aqui cartas com o tarô dos anjos, né? Primeiro, e depois a gente vê quais outros tarô ou oráculos que eu usarei, né? Normalmente as minhas leituras são muito intuitivas, eu vou fazendo conforme vem vindo para eu tirar as cartas, né? Eu não programo nada, né? Eu tenho todos os baralhos aqui na minha mesa e o que for para eu usar, ele vai, né? O espiritual vai indicando aí para que eu use, tá bom? E aí, como que vocês estão? Como que passaram aí os últimos meses, né? Eu passei enrolada em um monte de situações, mas agora está, graças a Deus, está se organizando melhor aí. Já peço para vocês deixarem o like de vocês, comentarem se faz sentido a leitura, compartilhe também para que mais pessoas assistam e ainda, né, se inscreva no canal aí e ative o sininho das notificações
para vocês ficarem sempre por dentro, né, de uma nova leitura quando eu postar. Também, dessa forma, vocês estarão ajudando aí muito no crescimento do canal, tá bom, gente? E eu agradeço muito, né, já quem é inscrito, já quem faz isso, tá? E aqui saiu a primeira carta, o 5 de água. Aqui fala, as coisas não ocorrem do jeito que você esperava. Não vê o lado positivo de uma situação, chorando leite derramado. Aqui eu posso estar falando de situações aí de relacionamento, né? Situações emocionais, apegos, né, em relacionamento, ou de um relacionamento, né, ou de uma pessoa que vocês estavam, né, se relacionando, ou pelo menos colocando todas as fichas aí, apostando todas as fichas, e aí as coisas não acontecem como vocês imaginavam, né? Pode ser uma decepção, pode, né? Mas também pode ser aí relacionado a algum. Pode ser algum familiar também, né? Que uma decepção com algum familiar, porque aqui envolve muito emocional, né? Então é algo que não tá falando muito aqui da questão profissional, é mais do emocional, tá? Então, creio que tá relacionado a algum relacionamento aí, ou de repente a questões de família, tá? Vou ver mais cartas aqui. Saiu 6 de água. Aqui fala de memórias da sua história ou infância e questões relacionadas à criança, romantizando o passado. Aqui posso estar falando com pessoas muito apegadas a situações do passado, ou pessoas que não conseguiram de repente curar algumas questões né, de quando era criança, né? Então, de repente, vocês passaram por situações aí quando eram criança, e aí aqui tá falando, né, meio que de uma cura da criança interior, né? Situações tristes, situações que magoaram, né? E aqui vocês, de repente, vocês lembrando, né? Lembrando e tentando entender, né, por que essas situações ocorreram na vida de vocês e por que de repente vocês também não conseguem ir pra frente, não conseguem andar em algumas questões na vida de vocês, tá? Pode muito estar relacionado aí à criança interior, tá? Tem uma meditação até nas minhas playlists, lá nas playlists de meditação e de orações, que é a da cura da criança interior, né? Não é minha meditação, né? Mas eu compartilho lá e é bem interessante, muito boa, inclusive, né? Se vocês quiserem, podem estar fazendo essa meditação, vai ajudá-los com certeza. E aqui saiu a próxima carta, a carta da força. Aqui fala de grande força interior. Abandone julgamentos severos, perdão e compaixão. Aqui pode estar falando, né, de alguma situação que vocês precisam, né, usar muito aí da força de vontade de vocês, né? Algum desafio. Também pode ser alguma questão com outras pessoas que vocês vão precisar ser mais compreensivos, ou usar muito mais da parte da compaixão de vocês, né? Perdoar de repente, né? Se for alguma relação, alguma coisa relacionada a familiares aqui, me parece que vocês precisam trabalhar muito o perdão, tá? Vão ter que trabalhar muito essa questão do perdão. Eu sei que às vezes é difícil, né? Às vezes é difícil, às vezes a gente quer falar a nossa verdade, quer, né? Às vezes a gente sabe que tá com a razão, né? Mas às vezes, vou falar para vocês, às vezes para não ter mais atritos, não ter mais complicação, é melhor, né, trabalhar o perdão e de repente se afastar um pouco, mas tentar perdoar mesmo, né? Às vezes pro próprio bem de vocês, tá? Vamos lá, gente, vamos ver mais cartas aqui. Eita, situação complicada, hein? Aqui fala, ó, saiu 10 de fogo. Fala de muito trabalho, aceite ajuda de outras pessoas. Vida desequilibrada, preocupações de saúde relacionadas ao estresse. Aqui posso estar falando com pessoas aí que trabalham demais ou que se dedicam muito aos outros. Trabalham, se dedicam aos outros, né? E aí esquecem de olhar para si mesmos. Aí às vezes não olham para a própria saúde, né? E aqui falo
de qualquer tipo de saúde, saúde física, mental, né? Às vezes até o espiritual, não trabalho. E aí, de repente, a conta chega, né? Então, assim, a gente precisa, né, ter um equilíbrio. Olha, a melhor conselheira, né? Fico falando do que eu vou fazer atividade física e não faço. Eu vou confessar, não faço faz tempo. Mas, assim, gente, então, a gente precisa, né? Na verdade, a gente precisa. Eu sei que preciso também, né? Meus médicos, inclusive, ficam me cobrando o tempo todo. E, e faz bem, né? Faz bem. Então, assim, de repente fazer alguma coisa, nem que seja uma caminhada, né? Tentar começar 3 vezes por semana. Ou que seja uma caminhada todo dia, porque aí você acaba acostumando, né? E aí você vai ver que o teu corpo já muda. Eu falo porque eu já fiz, tá, gente? Já fiz academia, já tudo. Então, só de uns anos pra cá que eu abandonei tudo. Mas pretendo voltar a fazer. Ah, se puder fazer academia, melhor ainda, né? Então, né? Mas tem gente que às vezes não gosta, então faça uma outra atividade que goste, né? Quem pode fazer dança, dança é muito bom também, né? Para quem gosta, natação, hidroginástica também é bom, né? Então façam qualquer coisa que de repente vocês se sintam bem fazendo também, né? Mas às vezes a gente também tem que fazer o que precisa ser feito. Às vezes não é só aquilo que a gente gosta que a gente tem que fazer, né? Principalmente se for para o cuidado em relação à saúde, tá? Então vamos lá, mais algumas cartas, vamos ver se melhora aqui as energias aqui de touro, porque por enquanto só saiu coisa complicadinha, hein, touro? E aí, como é que vocês estão, né? Como é que tá os perrengues aí? Pelo jeito já tem perrengue aí desde o início do mês, né? Então vamos lá. Mais uma carta aqui, saiu a carta do 3 de Fogo. É a carta de abundância, né? Fala de muita abundância. As perspectivas são muito boas. Tenha paciência nesse momento, faça planos a longo prazo. Olha, pelo menos animou aí, né? Mais pro final do mês, de repente, ou para os próximos 3 meses, né? Inclusive saiu uma carta 13, então poderíamos dizer aí para os próximos 3 meses. Estamos em junho, julho, agosto a setembro por aí, tá? As coisas tendem a melhorar, inclusive financeiramente, tá, touro? Então, assim, vocês precisam fazer alguma coisa, né, para sair de repente desse redemoinho que tá aí na vida de vocês, dessas coisas muito intrincadas, muito que não deixa vocês. Parece que vocês estão se sentindo presos, né, em alguma situação aí bem complicada, que pode estar envolvendo até questão de relacionamento, mas também pode envolver aí questões familiares. Então, aqui, de repente, se vocês fizerem alguma coisa diferente para cuidar de vocês, né, olharem para vocês, as coisas começam a desenrolar, né? Que as energias começam a desenrolar também, né? Começam a fluir. E aí, para os próximos meses, aí as coisas tendem a melhorar, né? De repente, até as questões de financeiras, né? As questões de abundância aí vêm para a vida de vocês. Aqui eu não descartaria alguma parceria, né? Trabalhar de repente em grupo, em parceria com mais pessoas, né? Então, às vezes nem é trabalhar, né, junto, nem é uma sociedade aí, mas pode ser de repente pessoas que trabalham junto ou incentivam vocês, né? Vocês partilham as coisas que vocês querem fazer e aí essas pessoas de alguma forma também divulgam o trabalho de vocês, né? Incentivam, né? Vocês fazem essa troca aí também. Também divulgando de repente o trabalho dessas pessoas, claro, que daí há uma troca, né? Mas aqui seria isso. Ou também, né, se for uma questão aí que vocês têm que dividir, né, aqui tá falando, né, o 10 de Fogo para dividir um pouco as tarefas com outras pessoas. Então, que tal partilhar um pouco o que vocês estão fazendo para que outras pessoas venham ajudá-los ou, né, consigam auxiliar vocês de alguma forma, tá? Vou tirar aqui mais uma carta com o Tarô dos Anjos. E saiu a carta da experiência de vida. Aqui fala de um acontecimento importante, uma revelação poderosa que leva a mudança, momento para levantar voo. Então, assim, aqui pode ser alguma coisa que já ocorreu ou algo que venha a ocorrer ainda na vida de vocês, tá? Eu vou ler a mensagem dessa carta. Essa carta aqui, ela
É melhor lendo a mensagem completa dela. É como se fosse a carta da torre, né? É algo que... Eu creio que é algo que vai acontecer, tá? Mas pode ser que houve alguma coisa que já aconteceu e aí tem uma continuidade, tá bom? Então, vamos lá. A carta da torre, né? Experiência de vida. Aqui fala, se retirou essa carta é porque um evento recente o despertou para você fazer algumas mudanças na sua vida. Pode ser uma nova revelação ou algo que você já conheceu, mas que procrastinou. Agora você percebeu que essa situação não pode mais ser ignorada e que é necessário uma ação. Esse é um momento de libertação e despertar. A maneira como você se vê e como encara o mundo mudou para sempre, trazendo crescimento pessoal e incentivando você a abrir suas asas. Permita que essas novas ideias o motivem a adotar o caminho dos verdadeiros desejos do seu coração e da sua intuição. Aqui fala de uma libertação, de repente vendo a verdade, mudança rápida e inevitável, o tempo está acabando. Aqui, né, então tá falando de repente de alguma situação que tenha ocorrido. Se for alguma questão de saúde, gente, pode ser que que tenha ocorrido alguma coisa com vocês, né? Ou alguma coisa, de repente, até com alguma pessoa da família, que trouxe aí um alerta, de repente, para vocês olharem mais para a própria saúde de vocês, olharem mais para a qualidade de vida de vocês, né? Então, de repente, vocês começam a analisar, pensar aí quais atitudes vocês precisam mudar para trazer alguma mudança aí na vida de vocês, tá? Aqui é a mensagem do arcanjo Chamuel, que pode ajudá-lo a encontrar o que procura, incluindo relacionamentos corretos e uma carreira divinamente guiada. Invoque Chamuel e siga sua intuição, que é a maneira como esse anjo fala com você, tá? Então aqui, né, tá falando realmente para vocês, vocês de repente precisam fazer algumas mudanças mesmo, né? De repente organizar uma nova rotina aí na vida de vocês, né? Então, da forma como tá, não dá para continuar, né? Pelo jeito, não dá para continuar, porque aqui vocês estão passando por situações bem complicadas, né? E podem trazer consequências, né? Inclusive, né, aqui pelo visto, para a saúde de vocês. E aí também, de repente, pode ser que vocês também passem por situações financeiras aí complicadas que estão exigindo, né, de alguma mudança, tá? Vou tirar mais algumas cartas aqui com o tarô do Osho pra gente ver o que sai de orientação aí. Vamos ver, touro, com o tarô do Osho. Aqui saiu a carta do bobo. Vou tirar mais mais duas cartas aqui. A carta da orientação, que é o 3 de arco-íris, e a carta da viagem. Então, assim, a carta do bobo, aqui tá falando para vocês se arriscarem mais, tá? Para vocês darem um salto aí, né? Um salto de fé aí. Mas também para vocês analisarem bem as situações. Aqui, o bobo, na verdade, ele mostra, né, uma pessoa se tirando aí de um penhasco, né? E não olhando para onde está indo, né? Aqui é meio que um risco, né? É um risco que pode dar certo e pode não dar. Mas aqui tá falando, de qualquer forma, que é para vocês se arriscarem mais, né? Em certas situações, claro que pensadas, né? De alguma forma, analisadas aí com cautela, tá? E aí, a próxima carta aqui é a carta da orientação, que é o 3 de arco-íris ou 3 de ouros. Fala para vocês que vocês estão decididos já a ir para uma direção, que vocês já sabem o caminho, tá? Vocês não precisam que ninguém diga para vocês para onde ir, né? Vocês já sabem o caminho, vocês já sabem para onde vocês têm que ir, vocês sabem já as atitudes que vocês precisam tomar, né? As mudanças que vocês precisam fazer, né? Inclusive aí na parte financeira, né? Me parece aí que vocês até terão, de repente, alguma ajuda aí, na verdade, alguma parceria, né? Não é ajuda aqui. Alguma parceria financeira aí
Pode ser aquela questão que eu falei ali de pessoas que indicam, né, o trabalho de vocês para outras pessoas, né? E vocês fazem essa troca também, né? Então, pode ser isso. Mas aqui vocês já sabem o caminho. Ou vocês já têm um caminho, só que vocês não estão, de repente, indo, tá? Então, de repente, vocês já têm um caminho, mas estão procrastinando para ir por esse caminho. E a próxima carta aqui é a carta da viagem, né? Então, aqui tá falando, de repente, de vocês indo para um lugar, indo para uma direção, né? Fazendo uma viagem longa aqui, tá? Pode ser que vocês, nessa viagem, vocês encontrem aí uma nova direção, ou nessa viagem vocês, algumas coisas possam acontecer. Eu vou até tirar mais alguma carta aqui para ver. Olha só, essa viagem aqui vai trazer muita coragem para vocês, né? Vai trazer um incentivo. Como eu falei, de repente vão para algum lugar aí diferente, conhecem novas pessoas, novas possibilidades, novas oportunidades. Aí vocês saem daquele lugar que estava meio que aprisionando vocês, daquelas energias que aprisionavam vocês e seguravam, né? Como se segurassem vocês. Perdão. Então, assim, aqui tá falando realmente, né, pra vocês sair, né, ir pra algum lugar. Mas aqui me parece que vocês já vão fazer, tá? Pode ser ir no mês 8 mesmo, né, porque saiu aqui o número 8, né, ou a partir do mês 8, tá, gente? Vai coincidir aí com os próximos 3 meses. E a carta da coragem aqui tá falando que vocês vão vencer qualquer obstáculo que tenha no caminho, tá? Vocês têm essa força suficiente, vocês têm luz suficiente e é para vocês usarem isso. Aqui eu vejo uma pessoa com energia muito boa, né? Com uma aura muito boa, né? Inclusive. E também a carta da justiça, que tá falando para ser justo também, né? É como se fosse a carta da justiça no tarô de Marcélia. E aqui tá falando para em tudo que você for fazer, em tudo que você for agir, cada passo que você for dar, haja com justiça. Haja com verdade, haja com, né, seja verdadeiro consigo mesmo, né? Independente do que tem lá fora, seja verdadeiro com os seus próprios princípios, tá? E aí vocês vão encontrar, né, o suporte e o direcionamento aí que o espiritual com certeza vai trazer aí para vocês. Certo, gente? Eu vou tirar aqui na verdade, uma mensagem dos anjos só. Não vou tirar aqui com mensagem da vida. Não, dos anjos. Vou ver aqui dos arcanjos, né? Qual que é a mensagem. E saiu aqui a carta do arcanjo Sandalfon. Aqui fala de gentileza. Seja muito gentil consigo mesmo neste momento. Cerque-se de pessoas, situações e ambientes gentis, né? Então, aqui tá falando para vocês, ó, de repente, fazerem essa mudança, né? Ir para outros ambientes, né? Para outros lugares, né? Que tenham pessoas, de repente, com energias diferentes, né? Mas aqui também tá falando da questão, né? Gentileza gera gentileza, né? Então, também tem isso, né? Porque assim, se vocês são gentis e as pessoas não retribuem, né? Com certeza vocês já não vão aceitar, né? Não é para aceitar permanecer na energia dessas pessoas ou permanecer em contato com essas pessoas. Aí vão ser gentis com outras pessoas que realmente sejam também ou estejam nessa mesma energia, tá? Vamos ver aqui mais uma carta. O arcanjo Zadkiel. Aqui fala de compaixão. Suavize seu coração em relação a esta situação e a todas as pessoas envolvidas, incluindo você, tá? Aqui pode estar falando daquela questão, né, de família aí, aquela questão aí que tem que lidar com pessoas da família. Então, tá falando de repente para ser mais leve, né? Trabalhar mais a compaixão, né, o perdão aí. Certo, gente? Então é isso, essa é a mensagem para vocês aí, né? Espero que ajude aí o restante do mês de junho para vocês. E aí até os próximos 30 dias ou para os próximos 3 meses aí, como a gente viu de repente que essa leitura pode alcançar, tá bom?
Meu muito obrigada a todos vocês que ficaram até o final da leitura. Já peço para vocês deixarem o like de vocês, comentarem se fez sentido, né, essa mensagem e compartilhem para que mais pessoas possam assistir também essa mensagem, tá bom? Meu muito obrigado e até uma próxima leitura. Tchau, tchau.